A paz do Senhor amados, tudo bem com vocês? Agora aqui nós estamos mais uma vez para trazer a porção da palavra do Senhor, que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 23, que diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês, o nosso corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema que nós estaremos falando nesta noite nascemos para sermos mulheres e homens saudáveis. Nascemos para sermos mulheres e homens saudáveis. Amém? Nós estaremos dando continuidade no livro Somatizei agora o caminho da cura. A escritora, a autora é a Michele Tito, uma grande preleitora da palavra do Senhor, e nós estaremos dando continuidade nesse livro maravilhoso, a qual nós estamos falando dele. Já é a terceira vez que nós estamos, falando deste livro, e que se encontra aqui, dando continuidade, está escrito assim: esse livro é uma forma de enxergar para qual vereda estas angústias silenciadas estão te levando. Esta é a fala de Michele Tito, a autora. E assim você voltará a fazer o caminho de volta. Afinal, tudo acontece dentro da nossa mente. Somatização é a soma de emoções, sentimentos, pensamentos reprimidos. E quando nós conseguimos decifrar e desmanchar este emaranhado de fios, a vida ficará mais leve e seremos bem resolvidos ao longo da nossa existência. Se estivermos enfermos ou enfermas na alma, precisamos reconhecer que necessitamos de cura interior. A cura interior é a cura de nosso homem interior, da mente, sentimentos, lembranças desagradáveis, sonhos. A cura interior é psicoterapia, mas a operação de Deus. E é preciso pelo qual antopiedade, depressão, culpa, medo, tristeza, ódio, complexo de inferioridade, autocondenação, é senso de desvalor, e etc. Os médicos tratam dos doentes, mas é Jesus quem os cura, coisa linda. Na maioria dos casos, a ciência médica trata dos sintomas. Jesus quer curar a causa da enfermidade. Nascemos para sermos mulheres e homens saudáveis. Este é o nosso ponto de partida e de chegada para tudo que venhamos viver. Fazer é até mesmo pensar. Aqui nós vemos Michele Tito dizendo a palavra neste livro para nós, deixando para nós, que este livro é uma forma de enxergar para qual vereda essas angústias silenciadas estão te levando. Muitas vezes nós não conseguimos entender ou compreender. Muitas vezes está passando por uma prova, uma dificuldade, uma dor, uma angústia, uma aflição, mas não sabemos por que ela está aí. Por que ela está dentro de nós? Por que está fazendo tanto mal? E muitas vezes nós não conseguimos nos enxergar. Nós não conseguimos nos vermos a causa dessa dor, a causa dessa enfermidade. E assim você voltará a fazer o caminho de volta. Afim, tudo acontece, amados. É dentro da nossa mente. É aqui dentro de nós. E muitas vezes nós não conseguimos nos enxergar, nos ver, por que nós estamos passando por essa situação. Não conseguimos ver isto.
E se nós clamarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, como se diz aqui, ó, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando isso está bem, tudo vai bem em nossas vidas. Então nós vemos aqui, amados, que ela dizendo que somatização é a soma de emoções, sentimentos, pensamentos reprimidos dentro de nós. E como que nós possamos, muitas vezes nós temos alguém, como se diz, um profissional que vai nos ajudar a nos enxergar muitas vezes. Obviamente, muitos profissionais que hoje nós estamos vendo que aumentou muito essa área da profissão, que nos faz que nós nos enxergamos. Há muitos. Mas muitas vezes nós não chegamos a alcançar a cura nossa, da nossa alma, da nossa mente. Muitas vezes pagamos, é bom demais, faz bem, mas nós precisamos ser curados. E aí nós vemos que tudo pensamentos reprimidos, muitas vezes a nossa criança, por isso que eu digo aqui para homens e mulheres. Tem homens sentimentais, homens que sofrem por não se abrir, como eu já disse, vou dizer novamente, vou continuar dizendo. Homens que sofrem, são sensíveis, igual mulheres também. E quando nós devemos buscar no Senhor, buscarmos os profissionais e buscarmos no Senhor, que revela o que passa conosco no momento de angústia, de aflição. Quantas vezes na minha própria vida você passa uma luta, uma dificuldade que muitas vezes você procura e quer saber por quê? Por que estou passando por isso? Eu não estou conseguindo entender essa situação. Quantas vezes exigei um psicólogo para poder me ouvir? Será que, aonde está o erro em mim? Aonde está o erro na minha vida? Eu queria entender, será que passou somente isso comigo? Passa com muitos homens, com muitas mulheres, essa mesma situação, aonde nós estamos errando? E muitas vezes nós não conseguimos. Obviamente, na época, eu realmente não consegui passar com um psicólogo, não consegui passar com um profissional, na época, na área. Mas eu passei com um psicólogo dos psicólogos, eu passei com um psiquiatra dos psiquiatras, eu passei, porque no momento que eu chorei diante de um médico, um ginecologista, ele falou para mim ir até o psiquiatra. Fui até o psiquiatra. O que ele passou para mim? Um remédio leve, mas passou um remédio leve para mim. E um dia chorei também na sala dele. E ele mandou procurar uma psicóloga. Um psicólogo. Mas eu acabei não procurando uma psicóloga. Mas fui aos pés do Senhor clamar, pedir ao Senhor que me curasse, que me libertasse. Como eu disse na gravação passada, a depressão que eu estava passando, a depressão que eu tinha passando na minha vida. Eu não falo que é minha porque não é minha, não nasci com depressão. Mas ela veio. Chega num momento nas nossas vidas que nosso corpo, ele acaba sentindo quando nós deixamos aqui angústias silenciadas estão levando e nós não conseguimos sair sozinho. Como eu disse, eu deitava e pedia, Senhor, me liberta. Não era falta de oração, não era falta de jejum, não era falta nada disso, porque isso tudo nós fazíamos, mas continuei orando ao Senhor, continuei pedindo ao Deus dos céus que me libertasse. Liberta-me, Senhor, me libertasse.
Não fiquei dependente de faixa preta. Para começar, ele não deu uma faixa preta para mim. Mas não fiquei dependente da faixa preta. Remédios, faixa preta. Pedindo ao Senhor que me libertasse. Me libertasse daquele mal. E o Senhor me curou. O Senhor me libertou. E nós vemos aqui que neste pensamentos reprimidos, quando nós conseguimos decifrar e desmanchar esse emaranhado de fios, a vida ficará muito mais leve. É verdade. Fica mais leve. E seremos bem resolvidas ou bem resolvidos também. Porque não é só a mulher que passa por isso. Há homens também que estão sofrendo isso. Ao longo da nossa existência. Se estivermos enfermos ou enfermas na alma, precisamos reconhecer que necessitamos de cura interior. Quando nós estamos aqui, precisamos reconhecer. Na época, quando eu comecei, eu não sabia, eu não entendia que era uma depressão. Não era tão profunda, mas era o começo de uma depressão na minha vida. Começou com uma tristeza, e quando aquela tristeza vinha em minha vida, eu corria para o quarto orar, colocava o rosto em terra, no pó, porque aquela tristeza era como se eu estivesse sentindo que alguma coisa ia acontecer com a minha família, alguma coisa ia acontecer com a minha família. Eu ia correndo para o quarto a orar, buscar o Senhor, Senhor guarda, livra. E isso foi indo, até que um dia eu acabei chorando ali com os médicos e entendi que eu estava também passando por essa fase. A tristeza, já não tinha o prazer, não tinha alegria no meu coração. Não havia alegria no meu coração. Aí quando nós clamávamos ao Senhor, como eu disse, buscava o Senhor, deitava e pedia ao Senhor a minha cura, o Senhor foi nos libertando, nos curando. Não fiquei dependente de nenhum tipo de remédio. E você sabe por que nós passamos por isso? Para nos entender o nosso próximo quando está enfermo. Então nós vimos aqui que precisamos reconhecer que necessitamos de cura interior. A cura interior é a cura de nosso homem interior, é dentro. Muitas vezes passamos tomando remédio, mas a vida inteira tomando remédio, dependente desses remédios. Se nós dependemos de um Deus que tudo pode, como se diz assim, aqui, a cura interior é psicoterapia mais a operação de Deus. E o processo pelo qual somos libertas ou libertos de sentirmos recentemente rejeição. Nós passamos por isso, autopiedade, depressão, culpa, medo, tristeza, onde muitas vezes complexo de inferioridade. Quantos passam por isso, amados? Quantos não estão passando por tudo isso? Complexo de inferioridade, autocondenação e senso de desvalor. Quanto? Eu passei por um complexo de inferioridade também. E o complexo de inferioridade, a gente não se ama. A gente nos acha feia. Porque nem no caso, eu estava olhando no espelho e me via uma pessoa feia. E dizia, eu mesma, como eu sou feia. Olhando no espelho, mesmo no momento que eu sempre gostei de pregar e falar sobre o amor ao próximo. Nunca gostei de fofoca de leve trás, me disse. E sempre falava sobre amar o nosso próximo, sobre amar o nosso próximo. Só que eu não estava me amando. Eu não estava me amando. Eu não estava me amando. E ali, naquele momento que sempre eu pregava, eu sempre estava em oração, como eu disse, aquele momento que eu me diz assim, olhando no espelho, o Espírito Santo de Deus falou assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aquele momento foi como se ele entrasse lá dentro da minha alma e arrancasse aquele mal, aquele complexo de inferioridade. Eu levantei e dei um pulo e falei, meu Deus, eu me amo. Eu não disse que eu era linda. Eu disse que eu me amava.
Aí eu levantei, a alegria entrou no meu coração. É lindo. Eu amei, por isso que a palavra de Deus, ela é linda, a palavra. Este livro é um livro de letras viva. Ama teu próximo como a ti mesmo. Eu não me amava. Pregava sobre amor, só pregava sobre amar o próximo, mas eu não estava me amando. E quando eu me amei, eu comecei a viver as minhas qualidades, aquilo que Deus tinha dado para mim. Que nada de bom que vem, como eu já disse, não vem de mim mesmo. Mas a minha qualidade, eu comecei a me enxergar, eu comecei a me ver. A partir daquele momento, a alegria brotou. Tudo em mim, nada é feio. Tudo em mim é lindo, eu me amo. Eu não dependo de ninguém para dizer, você está linda, você está bonita. Eu não dependo de elogios para me ser feliz, porque eu me amo. A partir do momento que a palavra de Deus entrou e tirou o espírito de inferioridade, o complexo de inferioridade, eu fui curada, fui liberta. Mas esse processo vem de nós estarmos em oração, em jejum. E como eu já disse, isso foi uma minha vida. Sempre oração e jejum. Eu posso confessar para vocês que a Bíblia eu quase não lia. Lia pouco, quase nada. E não faz muito tempo que eu venho alimentando dessa palavra. Como eu comecei a pegar, ia para a escola dominical, mas não lia a revista da escola dominical em casa, que é um livro glorioso para nossas vidas, não lia. E comecei a pegar a revista da escola dominical, comecei a ler a revista da escola dominical, comecei a ler a Bíblia. Um dia peguei para ler a Bíblia toda e comecei a conhecer Jesus. Quando eu digo que na Bíblia é que nós começamos a conhecer Ele, é porque é aí que eu comecei a conhecer Ele. O amor de nós chegarmos nele e dizer, Senhor, eu não consigo se abrir totalmente a Ele. E Ele disposto a nos ouvir. É porque isso aconteceu comigo. E é por isso que eu disse, leiam a Bíblia. Você tem toda a autoridade de ler a Bíblia, tem a liberdade de ler a Bíblia. Ir para a escola dominical, ter uma revista da escola dominical, se você não pode, ler em casa. Porque eu orava sim, eu jejuava sim. Não faltava isso na minha vida, mas faltava leitura da Bíblia. É por isso que sempre nas lives, nas gravações, eu falo, leiam a Bíblia. Porque quando nós passamos a conhecer Deus, é fácil. Senhor, a tua palavra diz isso, e eu quero isso na minha vida. Palavra, Senhor, eu estou vendo isso aqui. Olha, isso aqui não condiz com a minha vida, eu não aceito isso na minha vida. É um espelho. E ela diz aqui, eu não aceito isso na minha vida, porque a tua palavra diz, eu não estou fazendo o que a palavra tua está dizendo. Então é isso que nós vemos. Então nós vemos aqui esse livro lindo de Michele te dizendo, os médicos tratam dos doentes. Sim, ele trata os doentes, mas é Jesus que os cura, principalmente a alma. É Ele que cura. Não tem ninguém que cura. Na maioria dos casos, a ciência médica trata dos sintomas. Jesus quer curar a causa das enfermidades, amado. O passado, as feridas, os traumas, as decepções que causa o mal, a angústia, a aflição, a tristeza. E nós conseguimos na oração, no jejum, na leitura da palavra de Deus. É Ele que cura. Jesus quer curar a causa das enfermidades. Jesus quer te curar. Jesus quer te libertar. Jesus quer te dar saúde à sua alma. Vai até Ele. Nascemos para sermos mulheres e homens. Vai até Ele, homens. Homens saudáveis, mulheres saudáveis, homens e mulheres felizes. Quantos homens amargos que ferem, quantas mulheres amargas que ferem, porque são doentes, estão enfermas
da alma, mas Jesus cura e traz alegria, prazer. Este é o nosso ponto de partida e de chegada para tudo que venhamos viver. Fazer o que até mesmo pensar. Que Deus te abençoe. E vamos dar continuidade nesse livro, lendo, trazendo para nós, porque para mim também me faz bem. E para você também, porque aquilo que me faz bem a mim, a minha alma, quero trazer para vocês também. Olha, um beijo no teu coração e fique na paz de Cristo.